Pois agora vamos falar de mercado de trabalho. Tivemos hoje a divulgação dos números do IBGE, da PNAD, no trimestre encerrado em julho, números preocupantes. O desemprego avançou para 13,8%, maior da série histórica que começa em 2012, subutilização 30,1% no trimestre também encerrado em julho, recorde também do desalento, que são aquelas pessoas que estão desanimadas com a atual situação, que nem buscam uma colocação dadas as dificuldades, mas aí vieram agora há pouco os dados do CAGED, que é o Cadastro de Emprego Formal no país, mostra os desempregados e desempregados, e a diferença ficou em 249 mil vagas criadas acima do desemprego formal no mês de agosto, e foi o melhor resultado para o mês em 10 anos, superou muito as projeções do mercado financeiro, as expectativas, e foi o segundo mês positivo do CAGED. E nós vamos falar sobre essa situação do mercado de trabalho agora com o Rodolfo Tobler, que é lá do IBRE FGV. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ô, Rodolfo, e aí, como é que a gente analisa esses números aí do mercado de trabalho? Lembrando que a PNAD, ela faz um retrato mais amplo, também pegando emprego formal e informal, não é? E as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, as pessoas que potencialmente poderiam estar no mercado de trabalho. Vamos começar pelos números do IBGE. Então, os dados do IBGE realmente ligam um sinal de alerta, de uma preocupação com esses resultados de hoje divulgados. A gente consegue ver o impacto da pandemia em três principais frentes, né? A primeira é uma redução da população ocupada, e isso é muito efeito da pandemia como um todo, muita gente perdendo emprego nesse período. Um segundo ponto é a dificuldade de se você conseguir procurar emprego, e aí entra essa questão do desalento que você mencionou, ou seja, muita gente que não está empregada, não está nem conseguindo procurar emprego. E o terceiro ponto é realmente a subutilização, que são pessoas que gostariam de estar trabalhando mais do que estão trabalhando atualmente, também batendo recorde. Então a gente vê esses três principais efeitos da pandemia nesse resultado do IBGE, ligando o sinal de alerta, porque a taxa de desemprego pode ainda piorar nos próximos meses. E tem uma questão em relação ao CAGED, que o CAGED mostra o que foi contratado e o que foi demitido, né? E tem uma contratação maior, né, que supera as expectativas, mas não retrata exatamente o nível de desemprego que se tem, não é? Exatamente. O CAGED ele mostra o lado do trabalho formal, né? As pessoas com carteira assinada, e aí realmente é o segundo mês positivo, é um saldo positivo, mas ainda também é importante a gente considerar que existe ainda vamos dizer assim, um saldo para correr atrás de mais de 1 milhão de vagas. Quando a gente compara realmente o estoque desses últimos meses de pandemia, a gente percebe hoje que estamos 1 milhão de vagas abaixo, 1 milhão e 200 mil praticamente de vagas abaixo daquele período pré-pandemia, quando a gente compara com fevereiro. Então, assim, a gente consegue ver uma recuperação dos dados do CAGED. Nesse mês agora foi positivo para praticamente todos os segmentos, mas ainda tem alguns que mostram dificuldades, principalmente dentro de serviços. Agora, e como é que a gente pode traçar uma relação em relação aos números, por exemplo, da PNAD, também referentes ao trabalho com o emprego com carteira assinada, no setor privado, estimado em 29,4 milhões, que é o menor da série, teria caído 8,8%, menos 2,8 milhões de pessoas sobre o trimestre anterior, e 11,3%, menos 3,8 milhões sobre o mesmo trimestre de 2019. E aí os dados do CAGED mostram recuperação pelo segundo mês. Exatamente. A gente tem uma questão também de uma diferença metodológica entre as duas pesquisas, né? O dado do IBGE pela PNAD, você consulta a pessoa e pergunta se ela está trabalhando ou não, se é um trabalho com carteira assinada ou não, e o lado do CAGED é um lado empresarial, onde as empresas reportam se o pessoal é ocupado naquele mês. Essas diferenças podem existir, a gente percebe que deve estar, e acho que esse período de pandemia complica ainda mais essa diferença, porque hoje a gente vê, pelo lado do IBGE, a coleta mudou um pouco, tem sido feito por telefone. A gente não sabe se as pessoas que estão com contrato suspenso de trabalho estão reportando que estão ocupadas ou não, porque oficialmente elas estão ocupadas, mas às vezes na hora de reportar podem não estar reportando isso. E na questão do CAGED, a gente também, enfim, é um resultado positivo, é importante a gente olhar por essa ótica também, mas a gente ainda não sabe muito bem como as empresas que fecharam, que não estão conseguindo reportar essa informação também. Então, eu acredito que seja algo no meio do caminho, a gente vê uma recuperação do mercado formal, principalmente nesse mês de agosto,
mas talvez uma recuperação não tão forte quanto a gente tem visto nesse resultado agora. E Rodolfo acaba demonstrando, no caso do CAGED, que houve uma eficácia daquele programa lançado pelo governo. Você falou exatamente de contratos suspensos, mas de redução de jornada e de salário. A pessoa continua empregada, ainda que seja em outras condições, segura um pouco o desemprego e tem um período de estabilidade para quem aderiu a esse programa. Então, mais à frente é que a gente pode ver efetivamente o que vai acontecer com o mercado, né? Exatamente. Esses próximos meses vão ser decisivos, e aí por dois fatores. Pelo lado das pessoas, o auxílio emergencial hoje já está pela metade, R$300, e há expectativa de que ele se encerre até o final do ano. Então vai pressionar um pouco mais o aumento dessas pessoas voltarem a procurar emprego, essa necessidade de se procurar um emprego. E pelo outro lado, o fim desses programas de manutenção do emprego, eles também vão se aproximando do fim, e depois tem aquele período de carência, como você mencionou. Mas a gente fez uma pesquisa nesse mês de setembro aqui na FGV, que mostra que, principalmente no setor de serviços, existe uma parcela significativa das empresas falando que vai ser preciso fazer um novo ajuste no quadro de pessoal quando acabar esse período de carência dos programas. Agora, de qualquer modo, mesmo que esteja em 13,8%, eu lembro que logo no começo da pandemia se falava em números muito piores, um percentual que poderia chegar a 17%. Você ainda acha que isso é possível? Eu acho que é possível aumentar, não acredito que chegue nesse número. É claro que a gente tem sempre feito revisões à medida que saem esses números, mas a expectativa agora é de uma continuidade desse aumento da taxa de desemprego, até por uma questão de como ela é construída. Agora a gente vê que com as medidas de flexibilização, com algum retorno e até o fim desses programas do governo, as pessoas vão precisar cada vez mais buscar emprego. E a gente não vê que a atividade econômica não tem reagido tão rápido para absorver todas essas pessoas que estão buscando esse emprego. Então, naturalmente, quando tiver mais gente procurando emprego, a taxa de desemprego acaba sendo pressionada para subir um pouco. Então, a expectativa nos próximos meses é de uma alta, mas talvez não nesse patamar tão grande quanto foi imaginado no início da pandemia. E a gente vê que na composição, por exemplo, da PNAD, houve uma queda muito forte do emprego na informalidade, dos empregadores, de empregados domésticos. Então, são vários recordes negativos, né, Rodolfo? Exatamente. O que a gente vê realmente é que a pandemia conseguiu afetar praticamente todos os setores, todos os tipos de atividade, todos os tipos de emprego, mas realmente nesse momento, quando a gente compara com o início da pandemia, os trabalhadores informais ainda são os mais afetados, e também até por essa questão de não ter algum apoio social, enfim, não tem o seguro-desemprego, acabam tendo só auxílio emergencial, eles acabam sendo um pouco mais afetados nesse período, e agora tem essa dificuldade para retomar essa volta na ocupação, porque a gente sabe que ainda há uma necessidade do isolamento social, ainda estamos numa medida de flexibilização, já existem algumas cidades e estados com um pouco mais de cautela, então isso tudo contribui para que a recuperação dessa população ocupada ainda seja mais lenta. Isso, ouvimos o Rodolfo Tobler, que é economista da FGV IBRE. Rodolfo, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde.